Bom dia, gente. Paz e bem. Hoje é nosso encontro de número 11, sábado, 24 de novembro. Tem uma proposta para o encontro de hoje e de amanhã, sábado e domingo. Talvez não seja coincidência de que são exatamente esses dias. Sábado, a partir do momento em que o sol se pôs ontem, é Shabá para os judeus em todo o mundo. Domingo, dia sagrado para grande parte dos cristãos. Então são 2 dias muito especiais na semana para realizar estes dois encontros. Esses dois encontros que eu trouxe, que eu preparei para nossa meditação comum, então neste sábado e neste domingo. Qual o tema desses dois encontros? É um tema ao qual eu fui apresentado quando fiz minha experiência de vida monástica no mosteiro de São Bento de Vinhedo. Há uma tradição no cristianismo, na vida religiosa cristã, mas não só na vida religiosa, na vida das comunidades, de que ao menos uma vez por ano nós devemos nos retirar do cotidiano para um retiro. Retiro, exatamente. Nos retirar para fazer um retiro. O que é um retiro? É um momento, um dia, 2 dias, 3 dias, às vezes uma semana, em que a gente para nossas atividades para rezar, para meditar, para pensar, para aprofundar um tema. Isso pode ser feito individualmente, mas em geral é feito no âmbito das comunidades cristãs. Então, lá no mosteiro, nós, num dos momentos em que eu estava lá, estive lá por 1 ano e meio, então em 2012 houve um retiro. Esse retiro foi conduzido por um padre, Luiz Fernando de Santana, um padre do Rio de Janeiro, e o tema desse retiro foi uma maravilha, me deixou maravilhado desde então. Foi Beracá. Beracá. Beracá, que é o centro da espiritualidade do judaísmo. Então, nosso tema hoje e amanhã será Beracá, a espiritualidade de Israel, a espiritualidade que é o centro do judaísmo. Mais uma vez, como sempre, 2 pedidos preliminares. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal Paz e Bem. Você está assistindo esse programa ou pelo canal Paz e Bem ou pela TV 247. São 2 canais irmãos no âmbito do YouTube, no âmbito dessa maravilha que podem ser as redes sociais. Bom, se você não está inscrito ou inscrita também no canal da TV 247, na TV 247, inscreva-se também. O segundo pedido tem um sininho aí do lado, clica para você receber as notificações deste programa e de outros programas que virão adiante no canal Paz e Bem, tá bom? Beracá. Beracá, que é normalmente traduzido como bênção ou como admiração, admirar, olhar, este olhar, admiração. Maravilhamento, passar a vida em maravilhamento, maravilhado diante da realidade da vida. Então, Beracá, bênção, é o termo que condensa talvez toda a riqueza e toda a originalidade do pensamento hebraico. E eu vou trazer um pouco dessa riqueza a partir de um livro de um autor italiano, o professor Carmine De Santi, que é especialista em liturgia, oração, cultura e espiritualidade judaica, e o livro no qual estão inspirados esses 2 encontros de hoje, amanhã haverá um outro, esses 2 encontros de hoje e amanhã, será Israel em Oração. Vai ter, como sempre, a referência bibliográfica na descrição do encontro de hoje. Esqueci de contar, ontem morri de dar risada quando estava assistindo o programa de ontem. Ontem me dei conta, celebrando com vocês que a gente começou mais tarde e que talvez a gente tivesse um nascer do sol muito bonito. Eu falei por 2 vezes pôr do sol, aí eu morri de dar risada. Sim, o sol estava se pondo, mas em algum outro canto do mundo. Aqui em Bertioga o sol estava nascendo. Não sei se hoje nós poderíamos ver o sol nascendo, está uma chuva desde há pelo menos 1 hora atrás aqui, agora parou de chover, está uma ventania, vamos ver o que acontece. Qual será a Beracá desta manhã?
Então, a estruturação da espiritualidade judaica a partir da Beracá, né, da espiritualidade da bênção, ela acontece numa tríplice relação. Então, ela está estruturada sobre uma tríplice relação, que é a relação com Deus, com o mundo e dos homens e mulheres entre si. Deus, mundo e nós, homens e mulheres. Deus é a fonte desta relação na espiritualidade da Beracá, porque ele cria o mundo e estabelece uma modalidade de usufruto e multiplicação. Então, toda vez que um judeu, uma judia, um israelita pronuncia a fórmula da Beracá, ele está reconhecendo esses três polos. Deus, o Senhor, o Altíssimo, né? Os judeus evitam pronunciar a palavra Deus, então eles têm várias fórmulas para se referir a Deus. O mundo e o homem. Como é esta fórmula? Se bendito Senhor, Baruch Adonai, assim que começa toda Beracot, toda oração de bênção. A estrutura de toda a oração originária da Beracá é esta. Se bendito Senhor, Baruch Adonai, pelos frutos da terra. Ao pronunciar então esta fórmula, se reconhece Deus como origem e proprietário das coisas, o mundo como um dom, como um presente, como uma oferta de Deus para nós, que deve ser aceito e compartilhado, e não aceito e guardado. Os homens como irmãos, homens e mulheres, como irmãos com os quais se participa do banquete da vida. Deste modo, a Beracá capta a verdadeira finalidade do mundo e se põe como condição para a realização do reino. O reino foi um tema nosso, né? Conversamos aqui bastante sobre a ideia do reinocentrismo, né? De que caminhamos, né? A nossa meta como cristãos, como pessoas que têm esperança, é acreditar que a gente caminha para um reino de justiça, né? Nos baseamos outro dia aqui em Dom Pedro Casaldáliga para falar disto. Sem ela, ou seja, sem a Beracá, sem esta oração de esperança, o mundo fica triste e opaco, fechado em si mesmo e destinado ao mal. Uma frase lapidar dessa espiritualidade da Beracá diz assim: quem usa os bens deste mundo sem recitar uma bênção profana uma coisa santa. Graças a ela, graças a esta fórmula, Baruch Adonai, se bendito o Senhor, o mundo recupera seu esplendor original e descobre-se em tudo a presença de sentido ou do sagrado. E não é isso que a gente busca na vida? Sentido. Né? Diante daquilo que é mais desprovido de sentido, diante do absurdo mais brutal da vida, de um judeu aprisionado no campo de concentração, de um pobre miserável no fundo de uma favela, de um cortiço, de uma palafita, no maior absurdo da vida, de alguma maneira nós não estamos em busca de algum sentido, de algo que nos dê sentido para essa vida. Beracá. Na vida, a partir desta espiritualidade de Beracá, tudo é razão para bem dizer. Então, quando se trata de admirar uma montanha, um monte, uma colina, um rio ou um deserto, o judeu deve dizer: bendito seja quem realiza a obra da criação. A propósito das chuvas, estava chovendo aqui até agora há pouco, e de boas notícias, deve-se dizer: bendito aquele que é bom e benéfico. Quando se recebe uma má notícia, porque tudo é motivo para a bênção, boas e más notícias nessa espiritualidade da Beracá.
Então, quando se recebe más notícias, bendito seja o juiz amante da verdade. Em todas as bênçãos que devem ser elevadas a Deus, tem particular importância as que estão ligadas ao fruto da terra. Portanto, ao fruto da terra, esse dom máximo da criação para nós. Antes de alimentar-se com o pão da terra, o judeu reza: Bendito seja, Senhor nosso Deus, Baruch Adonai. Bendito seja, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que produzes o pão da terra. Antes de beber um copo de vinho, sê bendito, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que criastes o fruto da videira. Ao olhar o grão, sê bendito, Senhor, que cria os alimentos da terra. São fórmulas de oração que a Igreja adaptou e que são usadas na liturgia da Igreja Católica quando se abençoa os frutos que estão sobre o altar e que vão ser partilhados com a comunidade numa missa. Sê bendito, Senhor, Baruch Adonai. O judeu, além de bendizer o Senhor pelos frutos da terra, o faz também pela Torá, pela Bíblia. O judaísmo é a religião do livro, a religião da Torá, a religião da Bíblia. É um pouco diferente do cristianismo, que não é propriamente a religião do livro, mas a religião da palavra, né? São concepções um pouco diferentes. Um dia desse a gente conversa sobre isso. Então, diante da Bíblia, diante da Torá, agradece o judeu. Sê bendito, Senhor, nosso Rei do Universo, que nos deu a Torá da verdade e que plantou em nosso meio a vida eterna. Bendice a Torá, a Bíblia, porque ela, do mesmo modo que os frutos da terra, alimenta e alegra o coração do homem, nutre e alegra mais até do que os frutos da terra. Esses, de fato, os frutos da terra, não bastam por si só ao homem que, como diz o Deuteronômio, um dos livros da Bíblia, que foi apropriado, que foi utilizado no Evangelho de Mateus, não vive o homem só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E no Deuteronômio, a ideia de toda a palavra é a Bíblia. No cristianismo, toda a palavra são as palavras de Jesus, ou as palavras que estão traduzidas neste texto, né, nessa sequência de livros chamado Bíblia. A Torá é este mais. Não é um mais que se acrescenta aos frutos da terra, mas que revela a sua plenitude de sabor e de sentido. Sabor bonito. Ela revela a finalidade dos bens da terra, mediadores e dons da benevolência divina. Veja então que é uma espiritualidade de partilha e não de acumulação. São de importância particular as berakot, portanto as orações de beraká, as orações de agradecimento, as orações de bênção, ligadas à promessa messiânica. Vamos lembrar que para os judeus o Messias, o esperado, ainda virá, não veio ainda, como já veio para os cristãos. Então, são de importância particular as beracó ligadas à promessa messiânica. São de importância particular as beracó ligadas à promessa messiânica, segundo a qual deve-se bendizer o Senhor pelo mal, do mesmo modo como bendizemos pelo bem, porque mesmo quando há o mal, há esperança de que algo virá, de que algo acontecerá. O judeu é chamado a bendizer o Senhor diante das situações dolorosas ou trágicas, não porque tenha prazer no sofrimento, mas porque tem a esperança inabalável a esperança inabalável da esperança messiânica, da esperança de que algo virá, de que alguém virá, de que um encontro acontecerá.
Só é possível bendizer a Deus nas situações negativas ou diante delas, graças à esperança messiânica. Com este ato de fé, o negativo é resgatado e vencido. Vencedor em nível histórico, ele é declarado vencido em nível escatológico. Então, mesmo nas situações concretas da vida, quando o mal vence, há um horizonte em que ele será vencido. Há sempre um horizonte em que ele será vencido. Bendizer a Deus pelo mal não é um gesto de submissão ao destino e à fatalidade, mas ato de rebelião à sua lógica dominante. Numa situação de extrema maldade, os judeus viveram essa situação nos campos de concentração. Nós vivemos uma situação de extrema maldade no Brasil hoje, com este governo de extrema direita que se instala. Ter uma espiritualidade de Beracá, bendizer a Deus, significa confrontar esta realidade com esperança. És bendito, Senhor, porque nos colocaste diante deste mal como uma oportunidade para valorizarmos a liberdade, para valorizarmos a democracia, para recuperarmos a ideia da solidariedade, para aquecermos nosso coração em luta pela paz. Tudo é oportunidade de bênção, de agradecimento, de maravilhamento diante da vida. Essa é a espiritualidade Beracá. Espiritualidade de transformação de cada uma de nós, de força para acreditar que haverá transformação sempre, sempre na vida. De que há sempre esperança. Espiritualidade Beracá. Amanhã, domingo, nós vamos continuar refletindo sobre ela. Então, com base nessa bonita espiritualidade judaica, vamos encerrar nosso encontro de hoje em silêncio, em oração. Eu vou tirar o fonezinho, como fiz ontem, para que a gente possa... Hoje tem bem menos... Pronto. Hoje tem bem menos passarinho cantando por conta da chuva. Já é mais tarde agora, está quase... Caminhamos já para 6 da manhã, mas não clareou ainda, né, por conta da chuva aqui em Bertioga. Estão ouvindo? Então uma meditação um pouco mais silenciosa hoje, mas há alguns passarinhos já nos convocando, há o vento aqui agitando a folhagem das árvores, especialmente a folhagem desse coqueiro que tem logo aqui atrás. Olhos fechados, eu já fechei meus olhos. Então hoje vamos nos concentrar um pouco nesta possibilidade de acolher a vida em alegria sempre. Acolher a vida num gesto de agradecimento. Acolher cada encontro nosso com a natureza, com o outro, a outra, com a possibilidade de nos alimentarmos, com a possibilidade de uma festa, de um passeio. Acolhermos tudo como doação, como dom. Dom sempre a ser partilhado. Receber o mal como oportunidade também. Espinha ereta, coração tranquilo. Respiração. Vamos abrir os olhos.
Baruch Adonai. Ser bendito, Senhor, por nosso encontro de hoje. Paz e bem, gente. Até amanhã, domingo.